Você já ouviu falar sobre o exorcismo de Amy Schmidt, que aconteceu em 1928 nos Estados Unidos? Não? E sobre o filme O Ritual, que estreia em julho desse ano no Brasil? Também não? Então fica aí que hoje eu vou contar pra vocês um review com e sem spoilers do filme Ritual, que chega no Brasil em aproximadamente 2 meses. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Caio e já vou começar pedindo desculpas para vocês caso tenha alguns barulhos extras no fundo da gravação. Por quê? Pela primeira vez na história do canal eu resolvi gravar um vídeo durante o dia. Por quê? Porque assisti um filme de exorcismo ontem que eu nem estava esperando assistir. Cheguei em casa quase meia-noite. Aí pensei, vou ficar eu aqui escrevendo um roteiro sobre exorcismo de um filme que me assustou antes de dormir? Não. Vou tentar dormir. Dormi pouco, pessimamente. Mas estamos aqui hoje com a cara e com a coragem para falar sobre o filme Ritual. Então esse filme, ele é um filme de terror norte-americano dirigido por David Middle e co-escrito pelo próprio Middle e Enrico Natali. As filmagens de O Ritual começaram em janeiro de 2024 em Natchez, no Mississippi. O longa ele é inspirado em um dos casos de exorcismos mais documentados da história do Vaticano, o da norte-americana Emma Schmidt, ocorrido em 1928. A estreia norte-americana e aqui na Irlanda está marcada por dia 6 de junho, 6/6. Enquanto o lançamento nos cinemas brasileiros ocorrerá no dia 10 de julho. A trama acompanha dois padres com passados e crenças distintas. Padre Theophilus Heisinger, interpretado pelo Al Pacino, um veterano exorcista que enfrenta os fantasmas de um passado turbulento. E do padre Joseph Stenger, interpretado por Dan Stevens, um clérigo mais jovem que atravessa uma profunda crise de fé. Como esse filme, gente, ele é totalmente baseado em fatos reais, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da história e do contexto por trás da ideia do filme. Eu vou começar então apresentando quem foi o padre Theophilus. Foi um sacerdote capuchinho, germano-americano, nascido em 27 de fevereiro de 1868 em Baviera, na Alemanha, com o nome de Franz Xavier Heisinger. Ele ingressou na Ordem dos Capuchinhos e foi ordenado sacerdote dos Estados Unidos. Ele migrou para os Estados Unidos no final do século XIX e passou a maior parte da vida religiosa servindo comunidades germano-americanas no meio oeste. Era conhecido por sua fé inabalável, austeridade e profundo compromisso com os deveres espirituais. Embora ele exercesse o ministério pastoral em várias paróquias, Heisinger se destacou como exorcista. A Igreja Católica confiava a ele casos complexos de possessão demoníaca por causa de sua determinação e devoção. O caso de Emma Schmidt, também conhecido como Anna Eklund, foi um dos mais emblemáticos de sua carreira. Padre Heisinger morreu em 1941. O seu trabalho, especialmente o caso de 1928, é citado em vários livros e artigos sobre exorcismo. Ele é visto por muito como um dos mais corajosos e respeitados exorcismos do século XX, e sua história influenciou tanto obras religiosas como filmes e literatura de terror. Já o padre Joseph Steger, pouco se soube sobre a vida pessoal do Joseph fora dos registros do exorcismo. Ele nasceu em 1981 e faleceu em 1938. Foi ordenado sacerdote em 4 de junho de 1914 e era o pároco da Igreja de São José, em Earling, no estado de Iowa. Sua reputação era de um sacerdote respeitado e discreto, comprometido com a vida paroquial e com a doutrina da igreja. Apesar de não ser exorcista oficial, Stenger testemunhou os fenômenos considerados sobrenaturais com profundo impacto espiritual. Após o caso, relatos indicam que ele ficou profundamente abalado com a intensidade dos eventos, chegando a afirmar que nunca mais desejaria presenciar algo semelhante.
Meus amores, foi babada a coisa e eu já vou contar pra vocês o que aconteceu. O padre Joseph Stinger raramente falou publicamente sobre o exorcismo, mantendo-se fiel ao silêncio pastoral que a igreja recomendava. No entanto, relatos de seu envolvimento foram documentados por autores como o reverendo Karl Volk, que escreveu um relato popular nos anos 30. Steger é lembrado como um homem de fé que, mesmo sem treinamento especializado, demonstrou coragem, hospitalidade e solidariedade espiritual diante de uma situação extrema. Então, nesse contexto e já sabendo do impacto real desse exorcismo na vida desses dois padres, vamos falar então um pouco sobre a história do filme, que nada mais é do que de fato o que aconteceu. Eu acredito que tiveram algumas intensificações e dramatizações hollywoodianas, mas ele tem um roteiro muito bom. E vocês vão saber um pouco mais sobre isso na parte com spoiler. Ambos os padres, então, eles são convocados para realizar uma série de exorcismo em Emma Schmidt, interpretada por Abigail Cohen, uma jovem que apresenta sinais alarmantes de possessão demoníaca. À medida que os rituais se intensificam, os padres enfrentam manifestações sobrenaturais cada vez mais violentas, colocando em risco não apenas a vida de Emma, mas também sua própria sanidade e crenças. A narrativa ela mergulha em temas como fé, culpa e redenção, explorando os limites do espírito humano diante do mal absoluto. Então agora eu vou passar para vocês a minha opinião sobre alguns aspectos técnicos do filme e depois então a gente entra na parte com spoilers. A ambientação do filme ela é de fato muito boa. Tu consegue se imaginar naquele cenário, então, no ano de 1928, seja por questão de figurino, dos cenários apresentados no filme, que é aquela coisa de um convento com irmãs, então as roupas que usavam-se naquela época, foi muito bem feito a questão do figurino também dos filmes. A maquiagem, apesar de eu achar que ela é boa, em alguns momentos, óbvio, por conta da possessão, ela vai se intensificando. Eu acredito que a maquiagem em alguns momentos sofreu pela edição do filme, que, na minha opinião, tiveram alguns cortes que foram meio que gravados separadamente da linha cronológica do filme, o que acabou condenando, porque em algumas cenas nós temos a atriz que está possuída com uma maquiagem bem pesada e troca para um take em que parece que a manifestação recuou um pouco. O que a gente sabe, pelo menos os filmes de Hollywood nos contam, é que a intenção, conforme vai intensificando a possessão, o corpo que está sendo possuído por aquela entidade tende a sofrer mais e isso ficar mais aparente. Mas, naquilo que se propõe, cumpre. Eu achei uma maquiagem competente, sem exageros, mas que te deixa naquele lugar de desconforto só em assistir pelo que a personagem está vivenciando. Eu achei a fotografia, a proposta, que ser uma fotografia crua, ou seja, tu percebes que não existe um tratamento profundo na imagem, algo bem interessante. Porém, se a gente for analisar na fotografia no âmbito de como foi filmado o filme, aí para mim é um dos maiores problemas do vídeo. Me incomodou bastante o fato de que parece que as câmeras estão sendo seguradas por câmeras-mans a todo momento, então a câmera ela fica tremendo a todo momento e te dá uma sensação assim, meu Deus, o que eu tô assistindo? Talvez seja algo proposital e provocativo para que tu te sinta mal, sim, mas eu tenho aquela necessidade de ter um foco para olhar. Eu particularmente gosto de ficar assistindo o filme e procurar os olhos dos personagens, e por conta dessa câmera que fica oscilando a todo momento, tu fica assim, bem desconfortável, eu achei. E a montagem, então, como eu falei anteriormente, eu acredito que tiveram alguns problemas. Se eu não estou errado, porque eu não consegui ver, cada ritual, conforme vai acontecendo, o filme vai mostrando. Primeiro ritual, segundo ritual, terceiro ritual. Só que, se eu não me engano, o quarto ou quinto ritual eu não vi na tela aparecendo. Quarto ritual. E também tem algumas cenas que me parecem que foram gravadas fora de ordem, e acontece que simplesmente as etapas do exorcismo, a maquiagem que a atriz deveria estar, que é aquilo que tu já vê em uma construção, dá uma quebrada. Tem uma cena externa, na área externa, que a menina que está sendo possuída, ela vai conversar com o Al Pacino num banco de uma área externa da igreja, e ali, tipo, ela já tinha passado por absurdos, ela já estava extremamente machucada, e a pele dela tá meio
quase normal, tipo como se estivesse na primeira etapa do exorcismo ou na segunda. Então, esses problemas de montagem, eu acredito que me incomodaram um pouco durante a minha experiência. Mas se tu não liga pra isso, tranquilo, não é algo assim que vai prejudicar, como por exemplo, distorcer a história, enfim. Então agora eu vou pedir pro Victor colocar alerta de spoilers para vocês, caso vocês vão assistir ao filme e não gostariam de spoiler. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e caso algum amigo tenha interesse, compartilhem. Começando então, vamos lá. O filme, gente, ele traz os fatos que foram então descritos, que aconteceram em 1928, e ele traz um exorcismo que vai acontecendo de forma lenta por diversos dias. Então tu presencia desde o início um contexto do padre. Eu passei para vocês o contexto da história do padre na vida real. Eu não sei se seria o mesmo que eles mostram no filme, mas o padre mais novo, ele começa o filme mostrando que o irmão dele se suicidou. E ele se cobra por isso, que como padre ele não deu atenção suficiente para o irmão dele e nem para os indícios que o irmão dele estava deixando de que não estava bem. Nesse contexto, então, a gente conhece o Al Pacino, que é o padre Teófilos, que já conhece a Emma por ser ali da região, e o padre Joseph consegue o local para eles, então, realizarem esse exorcismo, e começam com sessões, tipo, o primeiro ritual é algo bem sutil, tu não vê muita, assim, manifestação do demônio, o rosto dela muda em alguns momentos, e tu ficas ali somente numa alteração do tom de voz. No segundo exorcismo, é que já começam, então, algumas manifestações mais fortes, e tem algo muito interessante que acontece nesse filme, que é a forma como o roteiro e o diretor, eles distribuem a atenção do filme não apenas para o exorcismo, mas para que tu conheças bem os personagens que estão ali naquele contexto. Então, tu tens momentos somente com o padre Joseph, tu tem outros momentos apenas com o padre Teófilos e também com as freiras que fazem parte daquele convento, o que é muito interessante. Por quê? Porque nesse segundo exorcismo, o demônio vem e tira um pedaço do couro cabeludo de uma das freiras. E algo que poderia ser só perdido como uma sessão, uma cena de violência aleatória, acaba se tornando em algo muito profundo, porque vai desdobrando como que aquilo reage dentro da irmã que sofreu essa agressão. A perda do cabelo, aparecem cenas dela tendo que esconder com aquele... esqueci o nome, aquilo que as freiras usam, assim, um mantinho aqueles. Ela usa aquilo então para esconder. Ela também relata em alguns momentos do filme que ela que ela tá com raiva da Emma, que tá sofrendo essa possessão, pelo que aconteceu com ela. Ao mesmo tempo que o padre Joseph, aí vamos no desenvolvimento dos personagens. Ao mesmo tempo que o padre Joseph, ele também tem as suas crises internas pela perda recente, faz um mês que ele perdeu o irmão. E quem segura as pontas realmente, e numa interpretação muito boa que eu gostei bastante, é o Al Pacino como padre Teófilos, porque ele não se deixa abalar. E durante esses rituais de exorcismo, conforme a situação vai agravando, o demônio ele começa a atacar um por um dos que estão na sala, seja falando em um outro idioma, com uma freira que ela teve uma avó que foi muito querida para ela e o demônio então retrata aquela avó dizendo que está sofrendo, seja essa própria irmã que perdeu o cabelo, o padre que está com suas dúvidas sobre a questão da igreja porque perdeu o irmão, e quando ele chega no Al Pacino ele faz o ataque e o Al Pacino não revida. O Al Pacino ele passa muito mais tempo durante os exorcismos tentando apaziguar as próprias freiras e o padre do que de fato realizando o exorcismo. Ele acaba sempre sendo interrompido. E assim, gente, não entrando muito em detalhes, que eu acredito que eu já falei o suficiente para vocês entenderem a ideia do filme, acontece que todo o convento durante a noite começa a ser mal assombrado. Então assim, o demônio ele incomoda as freiras, fazendo barulho, abrindo portas dos quartos, rangidos, pássaros sinistros, diversos eventos vão acontecendo. A mesma coisa com o padre. Porém, com o padre Teófilos, que eu acredito que o demônio já percebeu que é o mais difícil, existe uma projeção de um demônio que conversa e faz ameaças para ele durante a noite.
E assim, o que é interessante do filme é que como tem toda essa fotografia crua, tu vê assim, por exemplo, que são suítes os quartos, e daí tem a porta do banheiro aberta, e é lá daquela escuridão que se ouvem os barulhos, é daquela escuridão que tu vê essa projeção desse demônio, assim, com uma capa, um negócio assim. Essa parte que eu falei pra vocês, que eu acredito que seja Hollywood agindo na história do filme. Porém, não é algo que atrapalha, porque tu consegue perceber que o demônio, que o filme quer dizer que o demônio tá incomodando todo mundo naquele convento. Não é só uma possessão na Emma. E mais então pro final do filme, o que nós temos é o convento todo está sofrendo de ataques do demônio, como quedas de luz, rachaduras em paredes. As irmãs, em um momento, mais pro final, a Emma ela se solta, ela está amarrada na cama, ela se solta, e então as irmãs passam recolhendo todas as freiras e deixam elas todas em um quarto, e elas ficam numa oração constante, tem um crucifixo, a parede vai quebrando. Essa parte ela é hollywoodiana, mas ela faz com que tu entenda que estava todo mundo sofrendo com essa possessão. Não era uma coisa somente no corpo da Emma. Ao mesmo tempo que as freiras estão lá junto, tentando ajudar no exorcismo, o padre Teófilos consegue focar um pouco mais no que está acontecendo, só que o demônio ele reage de uma forma muito impactante no corpo da Emma, e simplesmente eles pensam que ela já está morta, e nesse momento, então, em que o padre Teófilo está tentando reavivar a Emma, o padre Joseph, sem conhecimento nenhum de exorcismo, numa cena bem emocionante, então ele fala as palavras, ele faz um link com Miguel, que era então o nome do irmão dele que se suicidou, e aquele fato de que ele está lendo falas de do arcanjo Miguel, São Miguel, arcanjo São Miguel. E então tem aquele momento que termina a possessão. E isso então só acontece quando todos os personagens passam por um momento de redenção. A freira regente daquele convento já não quer mais que eles façam o exorcismo lá. A freira que teve o pedaço do couro cabeludo arrancada, ela supera essa questão do ódio que ela está sentindo da Emma, e tem aquele momento de redenção com a personagem, de querer que ela saia daquela situação, porque ela já tá num estado deplorável. Gente, a maquiagem nesse momento é muito boa, porque ela assim, ela tava acabada. Que tu vê ali, pega uma foto da personagem no começo, e naquele momento do final do filme, assim, ela tá destruída. E o padre, que tem aquele receio, que tá naquela crise de fé, ele consegue superar isso, e daí parece que todos eles estão na mesma vibe, falando a mesma língua no momento do exorcismo. Então as freiras isoladas, elas estão rezando para que isso se acalme e termine, ao mesmo tempo que as freiras que estão lá, junto com os dois padres, estão focadas, elas passam durante muito tempo no filme com medo do que está acontecendo, se impressionando, se assustando, e não é por menos também, né? Ele quebra a mão de uma, tira o couro cabeludo de outra, joga a outra longe, mas quando todos eles focam em ajudar a Emma, que já está destruída, não está mais nem respirando, aí vem a redenção, e daí então eles conseguem finalizar o exorcismo, que diz então no final do filme que depois disso a Emma teve uma vida feliz, sem mais nenhum caso de possessão. O filme então termina mostrando um pouco sobre a história dos padres, bem de forma breve, até faço um link com aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo sobre os dois, e o exorcismo de Emma Schmidt, conduzido pelos padres Teófilos e Joseph. Em 1928, ele repercutiu profundamente, não apenas nas comunidades locais, mas também nos círculos mais elevados da igreja. Relatos detalhados do caso chegaram ao Vaticano, que passou a encará-lo como um dos episódios mais graves e bem documentados de possessão demoníaca do século XX. A resistência física da possessa, as manifestações inexplicáveis e a duração extrema do ritual chamaram a atenção do clero romano, reforçando a necessidade de manter o exorcismo como um ministério ativo e sigiloso dentro da estrutura eclesiástica. Em declarações internas, oficiais da Santa Fé reconheceram o profundo zelo pastoral dos padres envolvidos e elogiaram especialmente a coragem do padre Hesinger, classificando sua conduta como testemunho vivido da luta contínua da Igreja contra as forças do mal. O caso de Emma Schmidt permanece até hoje como uma referência formativa para exorcismos
em todo o mundo. É, meus amores, foi babado o filme, viu? Eu vou contar pra vocês que eu não acredito que tenha sido o tão bom quanto foi O Exorcismo, que eu acho que é um filme que jamais vão conseguir alcançar, mas pelo fato desse filme ter se preocupado em desenvolver mais as pessoas que estavam na volta, que tu acabas conhecendo quem está ali naquela sala para realizar aquele exorcismo, é um diferencial muito interessante do filme, e eu fiquei cagado, fiquei com medo mesmo, não dormi direito essa noite, tô aqui, ó, com a minha janela aberta da sala, com as luzes acesas, porque assim, não sei se vou dormir direito essa noite, então assim, é um filme forte, eu acho que vale a pena vocês assistirem, se vocês gostam dessa temática. Se não gostam, se tem medo, passa longe, ou se realmente quer viver a experiência e ficar com medo depois que nem eu, vão fundo. E me conta, vocês vão assistir esse filme quando estrear no Brasil no dia 10 de julho? Já sabia a história dos padres? Deixa aqui embaixo pra mim. E não se esqueça de verificar a sua inscrição no canal e deixar um like no vídeo.